Shalom, queridos, Deus os abençoe. Para mim é uma grande alegria voltar a estar com vocês aqui estudando a palavra de Deus. Quero ler Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Aqui diz assim: vendo as multidões, ele subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abriu a sua boca e começou a ensiná-los, dizendo. Aqui Jesus senta diante dos discípulos e ele começa a falar o que conhecemos como Sermão do Monte. E no primeiro tópico do Sermão do Monte, ele fala sobre as 8 chaves para alguém viver uma vida feliz. Quantas vezes eu e você vivemos debaixo de lutas, de dificuldades, vivemos debaixo de pressões e todo mundo busca de alguma forma ter paz, ter felicidade. Jesus ensina aqui o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade não vai nos trazer aqui festas, dinheiro, poder. Essas coisas são ilusões. De modo simples, o Senhor nos mostra esse caminho. E a primeira chave para a felicidade está escrita no versículo 3 de Mateus capítulo 5, e aqui diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções da Bíblia, você tem escrito humildes de espírito. A mesma coisa. E aí, quando a gente escuta essa palavra pobre de espírito, humilde de espírito, muitas vezes essa palavra, inclusive, tem uma conotação pejorativa no nosso vocabulário, porque algumas pessoas dizem assim, fulano de tal é pobre de espírito. O que o texto está querendo dizer aqui é algo totalmente diferente. O que o texto está querendo dizer é que alguém que é humilde de espírito é alguém que não confia na sua própria justiça, na sua própria capacidade de alcançar graça de Deus. Antes, reconhece a sua condição de pecador, reconhece a sua miséria espiritual e, por causa disso, busca no Senhor uma solução para a sua vida. Quando lemos Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, nós encontramos uma parábola que é a parábola do fariseu e do publicano. Jesus nos diz aqui em Lucas 18:10 o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, pondo-se em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens ladrões, injustos, adúlteros, e nem sequer como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou a 10ª parte das minhas entradas. O publicano, porém, estando em pé, postou-se de longe e não queria sequer levantar os olhos ao céu, mas dava golpes no próprio peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Como eu posso compreender pobreza ou ser humilde de espírito? É essa condição, a condição de alguém que reconhece que, diante da glória de Deus, é realmente miserável, é realmente necessitado. Diante de Deus, não adianta as nossas obras. A Bíblia nos diz, em Isaías, que as nossas obras são trapo de imundícia. Deus, Ele olha para nós com o seu amor e com o seu amor nos restaura, nos anima, nos conduz. Como eu posso ser feliz, apóstolo Jonas? O caminho da felicidade está em você reconhecer que você depende totalmente da graça de Deus para ter comunhão com Ele. Você depende somente dEle. Queridos, eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom avô, eu posso ser o melhor crente, alguém conhecedor da Bíblia, mas se não for a graça de Deus, eu nada sou. De nada vale. E aí você me pergunta, mas por que eu vou viver uma vida correta, uma vida íntegra? Você vai viver essa vida porque você ama a Deus e como resultado do seu amor a Deus, a vida de Deus vai estar em você, então você vai ser uma pessoa diferente. Mas todos nós só temos alguma coisa na vida e só conquistamos alguma coisa na vida por causa da graça e do amor de Deus. Qual o meu desafio para você hoje? Não se coloque na condição de melhor do que qualquer pessoa. Se coloque na condição de alguém que depende totalmente todos os dias de Deus. Um dia de cada vez, sendo fiel.
Um dia de cada vez amando o Senhor. Um dia de cada vez dependendo de Deus. Um dia de cada vez dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu posso cair. Quantas pessoas você conhece que começaram uma vida cristã tão bem e hoje estão sofrendo, destruídas, com a família destruída, com a vida destruída, caindo nas terríveis ciladas desse mundo? Naturalmente, como eu, você deve conhecer muitas dessas pessoas. Por que cai, apóstolo Jonas? Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. A Bíblia não diz quem está em pé, mas é quem pensa que está em pé. É por isso que assumir todos os dias essa condição de que, Senhor, eu sou necessitado de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Essa humildade de espírito vai te dar o acesso ao reino de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, que essa palavra de vida faça você viver para Jesus.